Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações mais uma vez, que nós possamos ter uma noite de estudo plena de conhecimento, de reflexões, que a gente possa aproveitar essa nossa união e compartilhar boas energias uns com os outros, levando aí para dentro do nosso lar bons pensamentos, boas ideias, e que o Mestre amado possa nos envolver nessas vibrações, acalmando o nosso coração se estivermos inquietos, nos enchendo de esperança se estivermos desolados, trazendo para dentro de nós alegria se a gente estiver aí com um cadinho de tristeza, que nós possamos nos envolver nessas energias, sabendo que essas coisas boas todas estão dentro de nós, que a gente precisa aprender a trabalhar isso no nosso íntimo, buscando sabedoria, buscando conhecimento, mas acima de tudo envolvendo-nos em amor, em energias positivas, para que a gente possa superar tudo que a vida nos traz. Afinal de contas, a vida é para nós um grande desafio, mas o gostoso desse processo todo é que a gente nunca está sozinho. Os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, estão nos amparando, estão nos intuindo. A gente só precisa estar com o nosso coraçãozinho aberto, com a sensibilidade voltada para ouvir, para sentir, para perceber aquilo que nos chega do mundo espiritual. Hoje, então, estamos aqui mais uma vez estudando o livro Espírito e Vida, na lição hoje de número 54, intitulada Exultante. Lembrando que nós estamos finalizando essa obra praticamente, né? Porque nós temos 60 lições, falta pouquinho para terminarmos. E o próximo livro é Vidas Vazias, também uma obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. É uma obra belíssima que também traz assim boas reflexões para nós nesse momento em que nós estamos vivendo tantas angústias, desse processo de transição planetária, dessas questões todas que nós vivemos aí pós-pandemia, de tanta coisa que a gente experimentou, né? Nós somos uma geração, a nossa geração muito marcada por mudanças. Quanta coisa modificou na nossa vida, né? A nível tecnológico, conhecimento, quanta coisa. Pensa aí na década de 60, né, de 70, e dá um salto para a década de 90 para a gente perceber quanta coisa mudou a nível de sociedade, de ideias, de pensamento, de conquistas. Junto com isso veio também muito estresse, muita tensão, muita inquietação. As incertezas que às vezes ficavam um pouquinho mais caladas na alma começaram a fervilhar dentro de nós, a cada vez mais eclodir, um questionamento interno, uma inquietude natural, né, que toma conta de nós. E isso tudo faz parte desse processo mesmo de mudança. Tudo tem a sua beleza, meus irmãos, tudo tem uma razão de ser na nossa vida. A gente tem que aproveitar dessas oportunidades para tirar o conhecimento que a vida está nos trazendo, porque a vida vem para nos ensinar. A gente está num grande educandário. A vida física é para nós essa escola, onde a gente aprende os passos tanto da esperança, da alegria, dos bons gestos, né, da afabilidade, da doçura, da tolerância, da generosidade, e aonde a gente aprende também a se conhecer, a lidar com as nossas dores, a curar as nossas feridas. A vida física é para a gente bênção na nossa vida. A gente sempre deveria agradecer a Deus o novo dia que começa e que nós estamos aqui ainda. A sensação da morte, ela finda uma oportunidade que a gente às vezes deixou passar, que a gente às vezes nem se deu conta. Ficamos presos a um corpo físico com tantas experiências vividas, com tantas relações familiares, né, nos diversos setores onde a gente se movimenta, a gente às vezes não aproveita disso, não aproveita da presença dessas pessoas que a gente ama, não aproveita de reconciliar com aqueles que a gente não se entende. A gente tem uma dificuldade muito grande disso, né? Então,
E às vezes a morte vem, nos tira desse cenário sem que a gente pudesse ter aproveitado tudo que isso nos trouxe. A espiritualidade, ela tenta e nos ajuda para que nós consigamos aproveitar de tudo. Mas a gente tem que buscar. Por isso que Jesus fala, buscai e achareis, batei, que a porta abrir-se-vos-á, né? Essas coisas são muito importantes na vida da gente. A gente tem que sair às mãos dessa busca, desse entendimento, dessa sabedoria. A gente precisa. A vida nossa é marcada por essas questões muito de movimento, de entrega, de busca, de consentimento. Quando a gente consente a assistência do plano espiritual no nosso coração, ela sempre vai chegar, porque os amigos espirituais estão do nosso lado, nos guiando, nos amparando, nos assistindo, né? A gente só que não consegue perceber. É interessante isso, né? Como que a gente às vezes trabalha contra nós próprios, como que nós nos movimentamos contra a nossa própria melhoria, o nosso estado de equilíbrio. Como que a gente trabalha contrário a isso? Aí a gente acaba gerando cada vez mais angústia, sofrimento, dores, né? Não tem como, porque é o caminho que a gente às vezes escolhe percorrer, e todo caminho tem suas marcas, todo caminho tem suas peculiaridades. Então, feitas as escolhas, eis que esse caminho a ser percorrido vem com tudo que a gente precisa vivenciar nesse caminho escolhido. Então é preciso ter muita certeza das coisas, é preciso ter muita sabedoria, é preciso ter muito entendimento. A vida é feita sempre de reflexões, não dá para passar pela vida descuidado disso, não dá. E a lição de hoje, a lição que Joana de Ângeles nos traz hoje, fala disso, porque ela vai falar para nós da importância da religiosidade em nossas vidas, dessa nossa busca de Deus, do divino, né? De tudo que está à nossa volta, que nos foi concedido pelo Pai Celestial. Olha como que isso é rico na nossa história. E ela começa, como eu sempre digo para vocês, ela pega um trecho, né? Ela hoje começa com a Gênese, no capítulo 4, item 16, que diz assim: uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Olha que rico. Nossa, coceirinha aqui na pontinha do nariz. Olha que rico, meus irmãos, esse item da Gênese para nós. Porque, veja bem, o mundo espiritual sempre existiu, de todo sempre. As relações entre o mundo material e o mundo espiritual, o extrafísico, sempre se deu. E foi levado durante muito tempo por interpretações das mais absurdas. Mas o homem traz em si um sentimento inato dessa divindade, de que existe alguma coisa em nós, além disso que a gente pode mensurar. Quando a doutrina espírita traz para nós a evidência da comunicabilidade dos espíritos, isso abre, meus irmãos, um horizonte nas nossas vidas. Porque se tem alguém do mundo extrafísico se comunicando com o mundo físico, é porque a vida continua após a morte. Quem são esses que se comunicavam? Quem são esses que giravam e que faziam as pancadas nas mesas, né, que faziam as pancadas dentro dos lares, das casas? Quem são esses? Quando se chega à conclusão que esses são os que aqui estiveram e que hoje, fora do corpo físico, continuam com sua vida ativa, manifestando seus desejos, seus anseios, suas inquietações, seus medos, e que a vida tem um estado progressivo, que a gente está sempre numa
como se fôssemos numa grande escada ascendente, que cada etapa nossa de vida nos promove para esse progresso. Olha como que isso muda a percepção da vida. Isso muda o cenário de tudo, gente. Porque entender que a vida não acaba com a morte, isso é libertador. Isso é libertador. Entender que após a morte, nós não vamos ficar num total martírio, purgando os nossos delitos, e que nós também não estaremos ali sentados ao lado de Deus, isso é magnífico. Isso é libertador, meus irmãos. Isso é libertador. Porque nada na nossa vida, veja bem, vamos pensar racionalmente, nada na nossa vida do que a gente faz, com os erros que a gente comete, né? Mesmo que a gente fale assim, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, né? Mesmo que a gente pense dessa forma, será que nós seríamos merecedores de estar sentados ao lado de Deus? Pensa bem, com essa vida tão simplória. Tudo bem, não matei ninguém, não roubei ninguém, mas será que eu sempre fiz o bem? A minha vida foi dedicada a quem? Em momento algum eu tive um sentimento ruim? Eu não cometi uma falha com ninguém? Eu nunca errei? Pensa bem. E para estar tão próximo de Deus assim, é tão pouco isso? E eu tão nada ainda. Eu poderia estar numa região próxima de Deus? Pensa bem. Por outro lado, penso o contrário. De tudo que eu fiz. Até se eu matei alguém. Até se eu roubei alguém. Até se eu cometi um grande delito. Do qual muitas vezes as pessoas se arrependem profundamente, que se pudesse voltar no tempo não fariam. As brigas que eu fiz dentro da minha casa, um casamento que eu não consegui manter, às vezes a ausência da educação dos filhos que eu não deixei, né? Dos pequenos delitos cometidos em todos os setores da nossa vida. Mas será que isso também faz de mim um pecador, quanto mais que eu deveria ficar o resto para toda a eternidade em sofrimento? Pensa bem. Então, quando a doutrina espírita traz pra gente que a vida continua e que esse período já fora do corpo físico não nos isenta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ou seja, nós continuamos os mesmos, tendo que retomar essa estrutura, pensar sobre isso, voltar sobre essas ideias todas, né? Mas que a reencarnação vai nos abrir novas possibilidades, né? De dizer assim, Kátia, você vai poder voltar lá, Kátia, junto daquela pessoa que você matou. Você vai poder voltar. Você vai poder receber ele na condição de um filho, que você vai aconchegar o peito, que você vai dar a vida para ele, porque você tirou, mas você vai poder dar a vida para ele agora. E você vai dedicar toda a sua vida a ele. Olha que coisa mais linda isso, gente. Olha que paz isso traz pra gente. De pensar assim, meu Deus, é de chorar. É de falar assim, meu Deus do céu, eu vou poder de novo pedir perdão para ele, porque eu não queria ter feito aquilo. Eu não sou essa pessoa má. Eu estava nervoso, eu estava inquieto, eu tinha lá minhas questões, eu estava desesperado. Infelizmente, eu estava com uma arma na mão. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Olha isso. Como que isso é forte. Isso é libertador. Isso é libertador. Então, quando Joana traz esse item da Gênese, ela está dizendo isso pra gente, assim, nada mais foi igual. Nada mais foi igual. Quando soube-se, pensou-se nisso. Só que ela vem, após essa citação lá da Gênese, ela vem dizendo, e é importante, eu vou ler uns pedacinhos para vocês aqui, porque ela diz assim, ó, consoante as lições que o Espiritismo trouxe, nos aclarou o pensamento, né?
coisas que antes eram ignoradas, a razão das nossas aflições, a razão das nossas angústias, a necessidade que a gente tem às vezes de experimentar certas situações de vida para aprendermos como um processo de lição, de aprendizado, de conhecimento. Mesmo isso, né, há quem diga, olha o que ela fala, há quem diga que a convicção imortalista nada tem a ver com abnegação ou dignidade moral. Ou seja, que mesmo você sabendo, conhecendo, entendendo, isso não te muda nada nessa questão da... interfere em nada nessa ideia nossa de vida, de comportamento. Pensa bem, se isso não muda nosso comportamento. Claro que muda nosso comportamento, claro que muda. Se eu sei que a vida continua, né, eu vou trabalhar cada vez mais para o meu bem, porque esse amor sobre nós próprios, apesar da gente às vezes lutar contra eles e trabalharmos contrários a isso, né, o primeiro ser que nós devemos amar somos nós próprios. Porque nos amando, faríamos o melhor por nós. Quando a gente ama um filho, a gente não tenta fazer o melhor por ele? É assim, não é? Aí ela diz, há quem explique, olha, que a religião assentada necessariamente numa fé raciocinada não tem algo a ver com a conduta na sociedade. Não muda não, gente? Pensa bem se não muda. Muda sim. Muda sim, claro que muda. Se você tem uma fé raciocinada, tem coisas que a sociedade vai te trazer como verdade. Você vai falar, opa, pera lá. Isso aí não faz sentido, não. Não tem lógica. Não tem razão isso aí, né? Há quem pretenda que a religiosidade seja a religiosidade um primitivismo emocional, herança de velhos feitiços, que somente aos incultos e débeis constitui motivação espiritual. Ah, sim, não há? Sim. Muitos que pensam isso. Muitos que se dizem ateu. Muitos que acham-se todo-poderoso. Num estado de cegueira. A gente aqui na Terra, a gente poderia até dizer assim, somos arrogantes, né? Tem um comportamento assim, mas são cegos, são irmãos em perigo, são irmãos em sofrimento. Sabe por quê? O orgulho os deixa tão cego, que não é que eles não sofram, que não é que eles não experimentem as mesmas dores que eu experimento, as mesmas que eu falo assim, da vida humana, né? Que nós humanos experimentamos. Não é que eles não sofram. Como eles não conseguem achar soluções, como eles não conseguem lidar com isso, eles refutam essas ideias e ficam ali nesse martírio, meio que em círculo, transitando circularmente ali pela dor, pelas coisas, tentando assumir uma postura de não se sentir afetado, de ter o controle das coisas. Mas quanta tolice, quanta tolice. A vida é para todos da mesma forma. A morte chega para nós do mesmo jeito. E o pós-morte abre para nós o cenário da nossa existência. Sempre com essa ideia de ascensão, de progresso, mas não nos livra das reflexões que a gente precisa ter, né? Isso não foge de nós. Ela continua assim, há quem diga que o princípio espiritual é capítulo da metafísica e que nenhuma prova existe da imortalidade. Como não? Deveriam estudar mais, né? Mas não se permitem, não deixam. E mesmo, olha como que a coisa é triste, e mesmo que se permitissem ler, mesmo que se permitissem estudar, ainda assim não entenderiam. Porque é interessante isso, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Jesus falou assim, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, vejam os que têm olhos para ver. Quando ele fala os que têm, é os que se permitem enxergar.
os que ouvem é o que se permitem ouvir. E ele estava falando de algo muito, muito, muito mais sutil do que o que os olhos físicos veem e o que os ouvidos humanos ouvem. Muito mais. Então, esses podem até se debruçar, mas não vão se permitir. Aí ela fala assim, ó. Uns pretendem iludir-se e conseguem-no facilmente. E outros ficam meio que entorpecidos, como se tivesse feito uso de um grande entorpecente e ficasse ali desatinado, desorientado diante da vida, que os convida à reflexão, que os convida à mudança de comportamento, à prática do amor, a perceber seu espaço nessa vida, as mudanças que precisam ser feitas. E é assim. Nesse contexto todo, pensa bem. Se a mensagem dos espíritos, né, de que a dor é necessária e que às vezes a dor bem dolorida é muito necessária para alguns, não faz um certo sentido para nós. Faz, claro que faz, né? Aí ela continua, olha que lindo isso. Outros, nessas condições, daqueles que argumentam aquilo que ela vem colocando, outros disputam fantasias e enfeitam-se de tranquilidade. São os narcisistas, aqueles que só vê a sua própria imagem, não conseguem enxergar nada à sua volta, só vê a si próprio, refletido em tudo. O ego tão grande, o orgulho tão grande, que não vê nada. Gente, olha como que é triste isso, né? Pensa bem o quanto que esses espíritos ainda reencarnados na Terra, como que eles roubam de si mesmo, né? Como que eles perdem em sua essência, em seus valores, né, meus irmãos? Que coisa difícil, não é? Mas aí continuemos assim. Ela diz, conheces, porém, ela está falando, conheces, porém, por experiência íntima, intransferível, por mais vigorosas sejam essas texturas aparentes, sutis da argumentação em contrário, o rumo da sublimação através das linhas evangélicas transcendem os tempos, convocando o espírito na doutrina espírita para a luta enobrecedora sobre nós próprios. Ah, olha que coisa mais linda isso, gente. A doutrina espírita, ela trabalha no íntimo de cada um de nós. Ela nos coloca que se o mundo precisa mudar, primeiramente a gente precisa mudar. Se a violência está no mundo, a pacificação tem que começar dentro de nós. Se o desamor está no mundo, o amor tem que começar dentro de nós. Se a tristeza está no mundo, a alegria tem que começar dentro de nós. Pensa bem, gente, se a gente não deveria espalhar por todos os cantos o conhecimento da doutrina espírita. Quanto mais divulgarmos, mais luzes se farão nos corações, mais almas, mais pessoas encarnadas, os desencarnados que nos acompanham, serão tocados dessa mensagem de luz, de esperança, de libertação. Não é? Olha que coisa mais linda isso, gente. Sem culpa, sem julgamento, sem medo, sem temor, livres para construirmos dentro de nós próprios esse sentimento enobrecedor do verdadeiro amor, que tudo supera, que tudo enfrenta, e vamos que vamos, porque Deus está com a gente, então vamos embora. Se a vida trouxe esse cenário aqui para mim, ou se eu busquei esse cenário, deixa eu agora sair disso aqui da melhor forma possível, tirando daqui o aprendizado que a gente precisa, né? Aí, Joana continua, a mediunidade então abriu portas que antes estavam fechadas para que o nosso espírito despontasse
para outros horizontes. É aquilo que eu falei lá no início do estudo. Em cada experiência vivida, né? Novos fantasmas do passado, culposo, dos delitos. Lembra aquilo que eu falei lá no início? Saber, puxa, mas se eu fiz isso eu vou poder reparar. E a reparação, ela vai exigir da gente muita entrega, né? Muito entendimento, porque não será fácil. Porque muita gente se complicou. Mas é possível, é como se a gente estivesse diante de um grande enigma matemático para a gente poder pensar, ponderar, refletir. Olha que coisa mais gostosa isso. A gente vence, a gente vai vencer sempre. A gente vai vencer sempre. É ter calma, é ter serenidade, pensar, meu Deus, como que eu vou jamais desconfiar da providência divina que nos ajuda e da assistência que nós temos. Ela continua assim, olha, reacendem. Perdão, mas ela estava aqui, ó. A cada experiência, novos fantasmas do passado culposo recorporificam-se. Truculentos, né? Trazendo pra gente, nossa, não é fácil, certas coisas não é fácil, mas a gente vai que vai, né? Enflorescem-se em seu íntimo as plantas da ilusão que não conseguiste destruir. Então a gente, às vezes a gente se perde nisso, né? De ter que retomar a forma racional das coisas, daquilo que a vida real nos traz. Veja bem, por mais truculenta que seja a vida, por mais difícil que seja a experiência, a gente pode pensar assim, ai, Kátia, então daí eu posso fazer uma leitura que se a minha vida é muito difícil, porque muito eu errei. A gente poderia fazer até essa leitura, mas eu acho que isso não é construtivo. Acho que isso não vale a pena, não. E tem coisa que não vale a pena fazer considerações. Eu acho que a gente deveria pensar o seguinte, se a minha vida é tão truculenta, é porque Deus sabe que eu posso enfrentar isso. Esse eu acho que é um pensamento que a gente deveria ter. Eu acho que esse é um que a gente deveria ter. Porque Deus não dá fardo maior do que o que a gente possa carregar. E isso dá coragem, não é? Então eu acho que esse é um bom pensamento. O outro eu não pensava não, deixa lá pra lá. É o que tá aí, é o que se tem, vamos que vamos, tá? Deixa que confia na providência divina, que a gente pode não ter a vida que a gente quer, mas a gente tem a vida que precisa, confia nisso, confia no amor de Deus sobre nós e vamos que vamos. Continuamos assim então, que ela diz, olha, só a fé que te vitaliza, graças ao Espiritismo, oferece força e alento para uma religiosidade atuante, que é salvadora. É salvadora, é de lutar, é de vencer, é de fazer o melhor que a gente possa fazer, é de buscar a prática do bem em todo sentido. Não é ficar parado no estado de martírio e sofrimento, não. É de submissão à vontade de Deus, mas de trabalho no bem. É isso, na busca da solução dos nossos problemas. Olha como que é interessante isso. Se por um lado a gente se submete a coisas que a gente não pode modificar, por outro é nosso dever sempre buscar melhores caminhos a percorrer. Na busca da solução dos nossos problemas, não é? Ela continua assim, olha, com ela, ou seja, com essa religiosidade atuante, com ela e por ela, né, a gente ampara a dor, a gente compreende a vida, a gente acende esperança, a gente consola aflições, a gente espalha amor. Olha que atitude construtiva. É muito melhor do que o automartírio. Muito melhor do que ficar dentro de si só reclamando, só dizendo que a vida tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Isso não é exclusividade da gente, não. Tá difícil para todos. Nós estamos todos aí, ó, no emaranhado de transformação. Não é? Ela continua, amparado por ela, por essa religiosidade atuante,
na balbúrdia, ou seja, no atropelo, a gente consegue fazer silêncio. Na loucura, a gente se revela sereno. Na angústia, a gente permanece tranquilo. Na revolta, a gente se apresenta pacífico. Conquista íntima do ser imortal. Difícil de conseguir, mas que é preciso ser como meta buscar. E a gente vai errar muitas vezes. Mas é importante não desistir, sempre recomeçar. Não te amedrontes, ela fala. Nem te sintas diminuído no campo em que você trabalha e opera. A usina potente sustenta-se em bases rochosas e ocultas. A vida como um todo se eleva e se sustenta nas dificuldades. Aí ela fala, produze com segurança, faz essas coisas com alegria, dá a tua contribuição à felicidade geral de todos. Às vezes a gente obtempera que, incompreendido, Jesus se deixou arrastar, flagiciado até o madeiro da imolação. Mas ele fez isso para quê? Para nos ensinar, gente. Para nos ensinar. Para nos mostrar de que, às vezes, né, nós nos perdemos nas aparentes coisas da vida, no distanciamento das coisas que nos colocam nessa conectividade com Deus. E Jesus vem nos ensinar que tem muito além disso, do que a gente pode vasculhar, do que a gente pode entender, do que os nossos olhos alcançam. Então é preciso sentir na alma, deixar que o nosso íntimo seja tocado, para que as dores passem, para que a tormenta seja mais branda. Vamos pensar na tempestade aplacada por Jesus. Vamos chamar Jesus para ajudar a aplacar nossas. Ele vai estar conosco, com certeza vai estar conosco. Então, nesse último parágrafo, ela diz assim, olha, porfia exultante, ou seja, trabalha, vai paulatinamente, vagarosamente, mas vai, exultante, e não recalcitres, nem titubeies, ou seja, nem se revolte, nem se irrite, nem se incomode, nem pare, vá, não titubeia não, vá adiante, vai à frente, que Jesus estará sempre, sempre conosco. Hipnotizados às vezes pela ilusão, a gente pode se distanciar de Jesus. E o madeiro representa isso para nós. Não é à toa que Jesus chegou lá para nos ensinar que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai, que ninguém se melhora, que ninguém constrói um novo caminho, senão por Ele. Meus irmãos, muita paz no coração de vocês, mas muita alegria. Tenham fé, tenham esperança. Acreditem que a gente jamais está sozinho. Vamos orar uns pelos outros durante a semana. Vamos continuar, cada qual na sua luta, cada qual no seu caminho. Um dia todos nós nos encontraremos. E que, se Deus quiser, felizes, né? Por termos vencido as nossas dificuldades e estarmos ali, trabalhando cada vez mais. Muita paz.